desde a extração de minério até sua entrega para o ramal logístico. O tema da palestra é o impacto da tecnologia na jornada de operações integradas na mineração. Então, é um prazer recebê-lo. Obrigado pela presença e deixo com você. Boa noite, pessoal. Tem para passar o... Então, boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite, né, de estar aqui. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E o objetivo hoje é falar um pouquinho da tecnologia aí na mineração e o impacto nessas que a gente chama de operações integradas aí na cadeia produtiva. Acho que aqui já me apresentaram, né? Vou passar também. Então, né, o objetivo nosso é apresentar como que as operações integradas estão mudando o jeito de se trabalhar com a tecnologia e o papel das soluções inovadoras na indústria da mineração. Então, a mineração ela tem várias soluções que são que já vêm de longa data aí, tem sistemas de despacho, tem sistemas de planejamento. E aí, eu acho que a gente vai falar aqui, o próximo desafio é saber como que as informações vão conseguir ser um pouco mais conectadas, né? Hoje a gente sabe que vários desses sistemas são muito isolados, né? Ou pelo menos os sistemas que as empresas usam. E aí a gente vai discutir um pouquinho sobre quais os ganhos de ter uma visão um pouco mais integrada desses dados que são gerados ao longo de toda a cadeia. Ok? Então, uma pequena agenda ali, a gente vai passando, meu tempo está, enfim, pediram para fazer um pouquinho mais curto, então vou passando algumas coisas aqui. Então, com relação aqui, né, a gente hoje no cenário atual, é muito mais importante hoje, né, com esse mundo conectado que a gente conseguir tomar as decisões certas no momento certo. Então, para isso, é muito importante que a gente tenha, que a gente se prepare, né, que as empresas se preparem para que isso seja possível. E uma das respostas para conseguir fazer esse tempo de resposta, né, a gente tomar essas decisões corretas, é fazer a parte de adoção dessas filosofias de operações integradas. Então, essas operações integradas, elas disponibilizam as ferramentas que auxiliam no processo de decisão, considerando que é melhor para o negócio de forma global e não de forma local. Então, assim, é muito comum a gente ver em empresas que têm várias plantas, cada uma das plantas adotar ferramentas, né, sistemas e softwares, e implantar e comprar e desenvolver sistemas que auxiliam ela, o que é válido, o que é importante, mas como que isso impacta na cadeia, né? Então, assim, se uma planta para por algum motivo, como que eu não vou prejudicar o cliente lá na outra ponta, né? Então, essa visão é uma visão que está trazendo um pouco... assim, é uma visão que está sendo crítica para as mineradoras, principalmente para as maiores delas, e é algo que algumas que já implementaram esse tipo de operações integradas, elas já estão se beneficiando. Como, por exemplo, alguns benefícios que a gente tem aqui é o aumento da produção, redução do custo unitário. Então, quanto que eu gasto para fazer, assim, considerando toda a cadeia, toda a logística e tudo mais, quanto que eu gasto para fazer 1 tonelada ou 1 quilo de um produto, o aumento da segurança, diminuição das paradas de equipamento e crescimento da produtividade também. E aí, a figura mostra aqui, né, que assim, não é só um problema de resolver, né, um ótimo local. A ideia é que a gente tenha também, né, assim, que as empresas consigam ter os dados organizados de uma maneira tal que seja possível eles ser feitas decisões que beneficiem como todo o negócio, né? Então, assim, não é simplesmente parte da empresa está bem, a outra parte também ela tem que estar bem, a gente tem que olhar para o todo, olhar para o local. Não pode não adiantar, pode estar bom no momento, mas pode levar um impacto depois, caso essa visão não seja muito, digamos assim, muito
digamos, na cultura da empresa, né? Você não tem essa cultura de olhar para o todo. E aí, com relação à implantação desse tipo de projeto, né? Assim, né, dessas mudanças, né? A gente tem que olhar para 4 pilares, então, né, pessoas e cultura, desenho do local de trabalho, processo e tecnologia, e eles trabalham em conjunto para conseguir fazer que essas operações realmente fiquem integradas. Né? Então, assim, a gente pode pensar com relação a pessoas e cultura, então, a liderança tem que entender isso, tem que ter uma estrutura organizacional diferente, podem ser criados cargos diferentes, podem ser criados treinamentos diferentes, skills diferentes que as pessoas têm que ter para entender como agir em um momento que ocorra algum problema. Aí na parte de processo também, a estratégia de operação. Então, por exemplo, se algum equipamento quebra em alguma unidade, um transportador de correio, alguma coisa assim, o que a gente vai fazer para não atrapalhar toda a logística de entrega de produtos ao cliente? Então, assim, não é simplesmente consertar aquele equipamento, talvez você tenha que ter toda uma estratégia para suprir, pegar outros estoques de equipamentos, de produtos que estejam disponíveis para conseguir fornecer e evitar multas, evitar atrasos e conseguir cumprir e otimizar os compromissos, né, com os clientes e otimizar os indicadores da empresa, certo? Outra coisa, né, a gente saiu da pandemia agora, mas que todo mundo trabalhou remoto, né? A maioria digamos assim, o que não era operacional ficou remoto, mas o desenho do local de trabalho é muito importante também. Então, a gente vê, no modelo antigo, a gente tem muitas salas de controle espalhadas, né, onde você tem automação, você tem salas de controle, as usinas controlam, cada usina tem sua sala de controle, mas se você vai tomar decisões que vão impactar a cadeia produtiva inteira, essas salas de controle são suficientes ou não? Então, talvez sejam, mas talvez as pessoas tenham que estar em um ambiente diferente. Tem que ter pessoas diferentes olhando para o todo, tem que ter talvez as pessoas para olhar para o micro, mas tem que ter pessoas para olhar para o macro também, o que é muito importante. Então, posto de trabalho, o próprio layout, o que vai em cada um dos painéis, quais sistemas vão ter e tudo mais. E da parte de tecnologia, que é a parte que eu tenho um pouco mais de intimidade, né? A gente, para conseguir fornecer esses dados, a gente tem que coletar os dados, a gente tem que ter uma infraestrutura de tecnologia, a gente tem que entender como que os dados da planta, os dados da automação, eles vão ser disponibilizados para o nível de gestão, né? Para a rede corporativa. Requisitos de rede, porque essas salas podem estar espalhadas, né? No Brasil ou no mundo, e implementação de serviços de analytics ou de ciências de dados para conseguir auxiliar a decisão de uma maneira para otimizar um objetivo que seja global da empresa também. Ok? Então, com relação ao desafio, né? Assim, na mineração, algumas empresas já toparam o desafio de fazer essas operações integradas, que muita gente chama de centros de operações integradas ou alguma coisa parecida com isso. Muitas delas foram obrigadas, né? Eu já ouvi falar que algumas empresas da Austrália, por exemplo, por terem minas muito remotas, elas precisaram fazer operações centralizadas por conta dessa distância. Mas mesmo empresas que não têm esse tipo de, digamos, desafio, elas também estão vendo muito ganho em fazer essas operações integradas, né? E aí tem pressão por competitividade, é difícil, talvez pode ser difícil chegar aos ativos, né? Chegar aos equipamentos, às localidades. A própria evolução tecnológica está guiando para isso. Então, assim, por que eu não tenho as informações de produção no meu telefone, por exemplo? Né? Assim, é algo que poderia ser possível, poderia ajudar em alguma tomada de decisão, alguma notificação, algum alerta que fosse relevante, né? E necessidade de uma visão integrada de toda a cadeia, né? Entre outros aqui. E aí, entre os desafios, a gente pode listar, né, que a autonomia dos sites, né, a autonomia das plantas, ela é um desafio, porque você vai ter um controle centralizado, né, vai ter um local centralizado onde você vai tomar suas decisões. Pode ter falta de padronização entre ativos.
Na mineração é muito comum que uma empresa compre a outra, então vão ter sistemas diferentes, de fornecedores diferentes, de dados diferentes, enfim, então os desafios são muitos. Aí níveis de maturidade tecnológica, cultura de silos, e assim, de forma geral, é um impacto muito grande. A implantação desse tipo de iniciativa impacta a empresa como um todo, né? As empresas elas começam a operar diferente, elas têm objetivos de produção, de lucro, mas elas implementam processos diferentes para conseguir chegar nesse objetivo. Certo? Alguns pontos de falha aqui, né, que hoje, para empresas que não adotam esse tipo de solução, estão normalmente presentes. Então, você pode ter, né, igual a gente comentou, excelência local ao invés de uma excelência global, o que pode gerar um problema, né, de você otimizar os ganhos para a empresa como um todo. Falta de planejamento integrado, a mesma coisa. Então, assim, os clientes são os mesmos, enfim, é necessário que você junte todas as suas variáveis em um só plano para conseguir mitigar, né, os problemas e tudo mais. Falta de informações atualizadas. São os dados certos no momento certo e os dados transformados em informações, né? O reconhecimento de comportamentos e cultura de culpa, aí mais na área de pessoas, né? Assim, reconhecer comportamentos, né? Com relação a objetivos de metas e tudo mais, não é mais só a produção daquela mina, ou a produção daquele conjunto de minas, ou daquela planta. As decisões, esse tipo de coisa tem que ser mudado porque o objetivo ele é global. Então, você não pode culpar uma pessoa por ter produzido menos, mas ela foi de acordo com os processos globais e a empresa todo saiu ganhando. Certo? E aí, com relação à parte de tecnologia, né, a gente tem, que a gente chamou aqui de 3 pilares, né, de 3 frentes para a parte de investimento. Então, a gente tem a parte de operações inteligentes, que basicamente a gente pode resumir na coleta dos dados. Então, assim, né, melhoria na otimização do processo operacional, a partir de automação, digitalização e robótica. Tem a parte de centros de controle, que é reunir os dados todos em um lugar só. Então, assim, é muito comum que os dados existam, né? Assim, sistemas de automação eles são muito comuns, já terem sido implementados, né? Sistemas de controle, sistema de supervisão, isso para uma planta industrial é comum, mas esses dados eles são utilizados mais quando, sei lá, acontece algum problema, quando, né, meio que olhando para o retrovisor, como a gente sempre fala. Então, a ideia é que a gente, tendo esses dados todos centralizados em um lugar aí de diferentes plantas, porque também normalmente são soluções que são implementadas por planta, é muito importante para a gente conseguir ter uma visão do todo, né, e não ter essa visão local. E a parte de empresa inteligente, que é a melhoria da otimização do processo de suporte, a parte de integrações, automação e digitalização também. E aí é uma parte de usar os dados, né? Então, primeiro você coleta, depois você centraliza os dados, depois você utiliza os dados da melhor maneira para tomar as melhores decisões. Ok? E aí, com relação também, né, da tecnologia, as funções da tecnologia, a gente já passou um pouquinho aqui, mas é identificar a situação atual do processo. Então, assim, é quase que só através da tecnologia que você consegue ter esse tipo de visão, certo? Você não vai colocar uma pessoa coletando dado de sensor, ou então uma pessoa para fazer uma planilha coletando todos os dados e depois querer consolidar isso, né? Então, assim, essa agilidade de coletar o dado e, na mesma hora, digamos assim, já mandar para outro lugar e esse dado já ser processado, isso gerar uma informação, é só a tecnologia que vai trazer mesmo. Então, assim, é muito importante, assim, essa é uma das funções de identificar a situação atual, permitir decisões automatizadas, né, que aí vem da parte do tratamento dos dados. Como que a gente vai usar esses dados, né? Aí, falando igual no slide passado, como a gente vai usar esses dados para atingir os objetivos da empresa. O interessante, teve uma vez que a gente estava fazendo um trabalho junto com uma empresa que fazia um otimizador, e eles falaram que é muito comum que quando, né, assim, o otimizador ele tem um objetivo claro, né, de otimizar um pedaço lá do processo, só que quando, depois de terminado o projeto e tudo rodando, digamos,
conforme deveria, as pessoas da empresa têm dificuldade de acreditar no que o otimizador fala para elas. Então, se o otimizador fala para fazer uma coisa, talvez eles não façam a coisa que o otimizador sugeriu. Isso é interessante também que, para as empresas onde o pessoal, quanto mais você acredita no otimizador, né, ele tendo sido bem feito, maior o ganho que você vê daquela solução. O que parece simples, né, mas assim, uma solução nova, em um processo que já está rodando há 20, 30 anos, né, você começar a acreditar no que a máquina vai dizer para você, pode não ser algo tão trivial para quem está operando, mas gera muitos ganhos. Né? O projeto, né, o sistema sendo implementado da maneira correta, isso vai gerar muitos ganhos. E também tem o viés do aumento da segurança operacional, né, que é fundamental que a empresa sempre invista em soluções que retirem as pessoas da situação de risco. Né? Então, assim, sejam ou diminuir o risco, ou tirar a pessoa do risco, ou diminuir o tempo de exposição ao risco. Isso sempre é interessante, né, de se... Assim, é sempre um objetivo que as empresas estão buscando. Uma outra coisa interessante também que eu queria comentar é que, assim, hoje em dia, né, nesse mundo cheio de novas tecnologias, a gente não necessariamente precisa adotar uma tecnologia nova. Né? Então, assim, a gente não precisa adotar uma inteligência artificial porque é legal, ou a gente não precisa adotar uma internet das coisas porque é legal. Todas as soluções que a gente tem que pensar nelas, a gente tem que ter um objetivo e a gente tem que pensar no impacto que ela vai ter e não na tecnologia que ela usa. Então, assim, se um otimizador por acaso usa inteligência artificial, tudo bem. Se um sistema por acaso utiliza uma arquitetura na nuvem, isso é uma vantagem, isso é uma desvantagem? Pô, será que eu vou migrar todos os meus servidores para a nuvem? Isso é uma vantagem? O que traz de vantagem? A nuvem pela nuvem é só um outro servidor, né? Digamos assim. Mas é muito importante que a gente tenha, né, sempre em foco o objetivo da solução tecnológica que a gente vai adquirir, que a gente vai incluir na nossa rotina, certo? E aí eu acho que a gente já falou algumas coisas disso aqui também, assim, né, com relação a outros desafios, né, questão de engajamento da liderança. Então, os líderes, por ser uma mudança organizacional muito grande, os líderes têm que estar engajados, eles têm que saber os impactos que vão acontecer, eles têm que entender como que vai ser a dinâmica, a nova dinâmica da empresa, né? A gente tem que saber também que vão ser utilizadas múltiplas soluções, então, assim, não existe hoje uma empresa que forneça uma solução de operações integradas. Ah, você usar todos os meus produtos, você vai estar todo integrado e vai estar tudo certo. Isso não existe. Então, para cada escolha de solução, a gente tem que ter o cuidado de escolher a solução certa para saber se ela está atualizada com os objetivos da empresa, se os dados que são gerados dentro da solução eles são disponíveis, né? Se ele precisa de troca de informações entre sistemas e tudo mais. E também a parte de mudanças de processo e comportamento, que a gente comentou, né? Que assim, vão ter novas interfaces entre o homem e a máquina, né? Que seja um homem e o algoritmo de otimização, o homem e um equipamento autônomo que vai precisar de manutenção em algum momento. Então, toda essa parte do preparar as pessoas para o novo também é algo muito importante que seja muito bem pensado. Aí, falando um pouquinho aqui de alguns exemplos de aplicações na mineração, eu até coloquei digamos, um panorama geral de várias etapas aqui, e a ideia a gente sempre tem que ter em mente com relação aonde estão os gargalos de tecnologia. Então, para cada uma dessas etapas aí, a gente pode pensar em um ou mais de um sistema que resolva, né, essas etapas. Então, tem a carga de transporte, ali tem o despacho, perfuração também, talvez o sistema de despacho de caminhões resolva, o beneficiamento tem toda a parte de automação e tudo mais. Mas como que cada solução dessa que está me ajudando a resolver um problema desse, ela coleta os dados dela e como que ela fornece o resultado dela? Então, assim, é muito... Porque a gente alimentar, por exemplo, dados manualmente, talvez não seja a melhor saída, né? A gente pode ter que
se a gente tiver a oportunidade de deixar alguma coisa rodando mais automática, seria mais interessante. Por exemplo, eu trabalhei em um projeto que o pessoal queria saber qual que era a qualidade do produto que entrava dentro da usina, lá na britagem. E aí, assim, a gente sabia a quantidade, porque tinha uma balança lá, né, logo depois da britagem, até o que entrou saiu, beleza, mas não sabia a qualidade. E aí a amostra, ela só saía depois de 4 a 6 horas. Eu tinha uma amostra de 6 horas que me falava o que entrou, ou seja, olhando no retrovisor, mas isso não quer dizer que, assim, não me ajudava muito, né? O cara não conseguiria calibrar a planta dele, não conseguia agir para mudar alguma coisa, para melhorar, certo? E aí, a gente, depois de várias reuniões e tudo mais, a gente decidiu usar o sistema de despacho de caminhões para pegar as informações do despacho, que a gente já tinha, ver aonde que foi o ponto de carga e usar, falar assim, não, esse lugar de carga, qual que é a qualidade desse ponto aqui, e eu vou saber qual a qualidade de cada caminhão que bascular lá na minha britagem. Só que os dados do plano de lavra não estavam disponíveis lá no despacho. Então, a gente teve que exportar, pedir para o usuário qual ficou a rotina dele. Ele exporta um CSV, lá um arquivo, para a parte de dados, com os dados lá dos modelos de blocos, dos modelos geológicos, joga dentro do sistema, para só depois, assim, a gente conseguir fazer essa rastreabilidade a partir dos GPS do despacho e tudo mais, para conseguir responder essa pergunta para eles. Então, assim, a ideia é sempre a gente tem que pensar assim, o que cada uma dessas soluções, cada uma dessas etapas precisa de informação de entrada, o que elas vão dar de saída e aonde que estão cada um desses dados. Quanto menos integrados estão os dados, pior, né, assim, com relação à rotina, talvez seja pior, e a gente perca um pouco de agilidade na decisão e nessa, digamos assim, no tratamento desses dados. Ok? Aí, usando um exemplo parecido com relação àquilo, então, assim, a interface, né, a interação entre os sistemas, ela tem uma consequência direta no tempo de resposta que a gente tem, e relatórios complexos poderiam ser gerados juntos, em vez de você ter um relatório em cada ferramenta, você ter relatórios que tenham informações do todo, né, porque você não está ligado à ferramenta, você quer saber a visão geral, né? E aí é interessante sempre a gente ter uma visão a gente pode conectar os sistemas diretamente, então um sistema de estoque de minério, um sistema de plano de lavra, um sistema de perfuração e desmonte, carga e transporte, assim, existem conexões que eu posso fazer, como que eu posso fazer essas conexões, e se eu consigo pegar os dados que são gerados, ou que são imputados, ou que são calculados por cada uma dessas ferramentas, e colocar eles centralizados. Porque é interessante, assim, para as aplicações de machine learning, de inteligência artificial e tudo mais, nunca é muito interessante você pegar os dados direto da fonte, né, assim, digamos assim, você conectar no banco de dados de uma aplicação já existente. Porque você pode gerar uma carga no banco de dados e pode, digamos assim, interferir na operação da própria aplicação, né, pode dar algum problema lá. Então, o ideal é que esses dados os mesmos dados estejam disponíveis numa outra base que é utilizada para esse tipo de coisa, né, para a gente conseguir usar elas de maneira plena, e aí a gente consegue também cruzar, né, assim, pô, vou cruzar os meus furos lá de perfuração com o que eu fiz a carga e transporte, ou conectar toda essa parte de plano de lavra, ou então conseguir saber lá na minha pilha de produto de qual frente de lavra que veio esse material que está lá, certo? São desafios que, assim, são muito complicados, e a gente precisa também, ainda tem um outro passo, que é o passo da equalização dos dados, porque os dados, eles podem estar, as mesmas coisas podem estar representadas de maneira diferente em outros sistemas. Então, um equipamento pode ter um nome no sistema e outro nome no outro sistema, e ser o mesmo equipamento, e por aí vai. Ok? E também com relação, né, aí a gente já falou um pouquinho também, sempre que a gente for incluir, né, imagina uma empresa, né, que está rodando aí, ela vai ter diversos sistemas já rodando. Então, assim, a escolha de colocar mais um sistema para rodar nesse ambiente
é uma escolha que tem que ser muito bem pensada, né? Então, até a gente colocou alguns tópicos assim, então, para a gente responder no momento que a gente pensa, né, numa nova solução. Imagina, chega um novo fornecedor e fala, eu tenho uma solução muito boa que faz isso, isso, aquilo. Aí depois que ele mostra todas as funcionalidades e tudo mais, você tem que olhar para dentro de casa assim, eu já tenho alguma coisa que faça isso, o que vai me ajudar essa solução, como que esse sistema se encaixa, quais vão ser as entradas e saídas dele, eu vou conseguir fazer isso de maneira automática ou não, né? Existe algum outro sistema que já faz isso, esse cara tem algum concorrente que eu posso também procurar saber sobre ele, certo? Como que a troca de dados é feita, quem vai operar o sistema, e voltando na questão das pessoas, né? Quem que opera, se é a mesma pessoa, quanto tempo que ele vai gastar operando aquele sistema. Isso tudo é importante para a gente não gerar uma carga desnecessária. Eu já escutei várias vezes isso de alguns sistemas que a gente colocou, que os usuários não tinham tempo de mexer nos sistemas. Não, mas o cara que está aqui já faz muita coisa. Aí você, não tá, mas é o sistema que a empresa vai colocar, ele vai ter que colocar isso na rotina dele. E, assim, é algo que ele vai ter que colocar na rotina dele se ele tiver que interagir com isso muito, certo? E aí, aonde queremos chegar? Então, eu coloquei aqui digamos assim, um histórico com relação à parte da indústria, né? Então, desde lá de 1780, a era da mecanização, a era da eletrificação, a era da automação, aí nos anos 70 que começou. Atualmente, ali, a era da digitalização. Então, assim, depois dos sistemas estarem automatizados no baixo nível ali, a gente começou a ter toda essa parte de dispositivos conectados, personalização dos produtos, operações remotas e cadeias de suprimento integradas. Então, essa era da digitalização e da indústria 4.0 é algo que assim, ainda está revolucionando, né? Eles falam que assim, nenhuma empresa está totalmente inserida na indústria 4.0, porque é um desafio muito grande, né? Existem muitas informações que ainda estão represadas em silos, então as empresas têm que, assim, se elas quiserem ter essa visão de operações integradas, elas têm que dar um jeito de tirar essas informações de lá. E aí, né, hoje em dia tem vários termos aí de indústria 5.0 e daí para frente, mas o que engloba, né, essas novas eras da indústria, então? São ecossistemas digitais. Então, o compartilhamento de dados em massa, integração entre fábricas e usuários finais, economia circular e produtos individualizados e tudo mais. Então, assim, fica cada vez mais crítico, né, a necessidade da gente ter sistemas que conversem entre si, de informações que fluam entre si, né, porque senão a gente acaba perdendo a capacidade de ter como é que fala? Um tempo de resposta bacana e acaba, na verdade, não só o tempo de resposta, mas a capacidade de processar a informação. Ok? E aí, com relação, né, o que isso implica? No fim das contas, isso implica com relação à inovação. Então, a gente, né, tem produtos aí que são produtos já de mercado, produtos que estão evoluindo, né, assim, empresas antigas, mas a ideia é que a gente tenha cada vez mais soluções inovadoras, sendo elas produtos de prateleira, ou sendo elas desenvolvimentos específicos, né, de uma empresa, né, que vão servir para uma empresa só. E esses aqui são os tópicos mais relevantes que esses novos sistemas vão ter que atacar, que é a velocidade da informação, confiabilidade dos dados, menor tempo de resposta, redução de perdas e aumento de eficiência, simplificação de processos e aumento de segurança. Então, é meio que um resumo do que a gente falou, né, da importância da gente ter esses sistemas todos integrados para a gente conseguir responder às mudanças e responder no tempo correto, certo? Aqui está bem difícil de ler, eu vou passar rapidinho. Isso aqui é uma visão geral de futuro, de futuro, digamos, futurista, talvez seja, enfim, demais falar isso, mas dá alguns insights com relação a todo o processo de mineração,
o que a gente poderia fazer, por exemplo, talvez a gente poderia dar um jeito de visualmente o cara ver, por uma realidade aumentada, alguma coisa assim, o que está acontecendo na frente de lavra, talvez para ele saber exatamente aonde que ele tem que fazer a própria perfuração, ou o desmonte, ou a própria carga dos caminhões, o uso de analytics também para estar centralizado, para fornecer esses dados de maneira, digamos, consistente e considerando todas as variáveis possíveis, certo? Enfim, aí tem questão de investidores, governo, clientes e tudo mais. Ok? Aí falando só um pouquinho sobre a Deloitte também, né? Eu não vou me delongar aqui mais. Né? Então, eu estou representando hoje aqui a Deloitte. Ela é uma empresa mundial com mais de 350 mil funcionários. Atualmente, a gente bateu a marca de 7 mil funcionários aqui no Brasil. E eu, junto com o Aider ali, a gente participa da equipe de Smart Operations e Asset Management. E a gente trabalha nisso. A gente trabalha, então, para ativos inteligentes. A gente tem soluções, né, para descarbonização, para a parte de comunicação, né, infraestrutura de comunicação, né, não as interfaces entre si, mas estrutura 5G ou redes internas e tudo mais. A parte de fundação e infraestrutura de dados, então, assim, como que eu posso disponibilizar esses dados, todos que eu tenho na minha planta, em uma plataforma centralizada. E a área também que eu tenho mais, que eu represento aqui, que eu tenho mais afinidade, que é a área de Smart Manufacturing, que é a parte de sistemas de gestão de produção, gestão de estoque, gestão de qualidade, gestão de laboratório e tudo mais. Ok? E falando também que a Deloitte ela é referência na parte de soluções integradas também, para a parte de mineração, para as empresas de mineração. A gente já tem vários cases de implantação ou de estudos com relação à parte de operações integradas no mundo. Ok? Obrigado, pessoal. Obrigada, foi muito interessante. Eu acho que esse é o futuro, né? Então, assim, palestra de tecnologia e falar sobre tudo que você falou, inteligência artificial, é um diferencial até para a nossa carreira. Gostei muito da palestra, foi um prazer recebê-lo. E agora eu abro para perguntas. Boa noite, beleza? Meu nome é Pedro e eu tenho, não uma pergunta, tem 3 perguntas que eu achei bem interessante sua palestra. E eu já atuo nessa área fazendo projetos também, utilizando machine learning e automação também no processo de lavra. E adorei o conhecimento que você passou aí para o pessoal. E eu tenho uma dúvida. A hora que você falou sobre o machine learning em relação à tomada de decisões, vocês hoje utilizam ele já como projeto na mineração? É bem aceito, é bem visto isso? E vocês já integralizaram ele também para a subcamada, tipo assim, pelo deep learning, para tomada de decisões com o pensamento ali de um cérebro humano, alguma coisa assim? Eu particularmente eu já participei de projetos que tinham machine learning, mas eu não sou especialista em machine learning. Mas, de qualquer forma, a recepção das pessoas com relação aos resultados de um otimizador, o pessoal sempre tem algum receio, igual eu já tinha comentado. Não é algo que, por exemplo, você pega uma pessoa que está lá há 10 anos fazendo a mesma coisa, e aí você fala assim, não, essa máquina aqui vai te dar, você faz todo dia, no fim do turno, você decide isso, aquilo. E digamos assim, essa máquina vai te falar o que fazer. Então, assim, é difícil, tem uma resistência muito grande, é um desafio. É engraçado que eu já tive essa experiência com uma outra empresa, que eles falavam assim, toda vez que eles acreditam no modelo de machine learning, fica melhor. Mas nem sempre eles fazem o que o modelo pede para eles fazerem. Ou seja, assim, eu acho que isso está... Assim, eu acho que
como a tecnologia está ficando mais, digamos, conhecida, eu acho que isso tende a mudar, mas é um ambiente muito, assim, o pessoal gosta muito de ter a decisão para ela, sabe? Assim, é muito difícil você mudar essa rotina. Eu, por exemplo, tenho um outro projeto, assim, que teve uma época, eu já trabalhei na Siemens, já trabalhei na Kentec também, a gente já viu vários outros projetos de, por exemplo, pátios autônomos, assim, uma máquina de pátio inteirinha autônoma, e, assim, primeiro você tem aquele problema do cara, pô, você vai tirar o operador de lá, aí o cara vai ficar desempregado, o cara, né? O que você vai fazer com ele? Mas, na verdade, ele vai, assim, né? Ele, muito provavelmente, não sei caso específico, mas ele seria realocado para fazer um outro serviço que também ajudaria, talvez, alimentar esse algoritmo de machine learning, entendeu? Colocar novas restrições, tipo, o conhecimento dele é muito importante. Então, até uma coisa que é interessante essas soluções que a gente faz, assim, eu sou engenheiro de controle e automação, eu não sou engenheiro de Minas. Então assim, eu conheço um pouco da mineração, de processos e tudo mais, mas não tenho um conhecimento nada do dia a dia e tudo mais. Então, é muito importante para todas essas soluções, sejam elas de gestão ou de machine learning, que se tenha uma pessoa ou um grupo de pessoas, um conjunto de pessoas suportando isso, que seja no momento de projeto e até depois, na verdade, porque nenhuma solução, você vê aí, as soluções, sei lá, uma coisa de 10 anos atrás, na parte de tecnologia, é um negócio muito velho, né? É muito antigo. Então, você fala assim, não, esse algoritmo está rodando aqui tem 10 anos. Você vai pensar, pô, mas está errado. Então, assim, tem que ter uma manutenção e é muito importante que o pessoal também compre a ideia dentro da empresa, né? Não sei se eu te respondi. Não, estou super contemplado. Até eliminou uma das minhas outras perguntas, porque foi realmente é algo que eu presenciei, e assim, sou muito novo na área, mas presenciei que essa resistência é muito grande. O pessoal não adere, principalmente quem está operando ali, eles querem tomar as decisões por eles mesmos, e isso é uma resistência que eu senti e você esclareceu ela. A minha outra pergunta, se eu me recordo bem, você falou sobre sistemas de gestão, certo? Da própria mineração. Esses sistemas de gestão, vocês conseguem levantar índices tipo KPI, os índices de cada trabalhador da mineração e montar, tipo assim, deixar tudo centralizado, num dashboard para você ver uma eficiência de cada pessoa? Já tem projetos nessa área? Isso, pois é. O sistema de gestão ele vai até onde a gente quiser, né, com relação à coleta de dados e tudo mais. Eu trabalhei, como o pessoal mencionou aqui mais cedo, eu trabalhei no sistema de gestão de produção de mineração, que inclui produção, inclui lavra, inclui estocagem, inclui tudo assim, da mina até o carregamento dos trens. E a gente tem informações lá com relação, assim, num nível um pouco mais acima do que o nível da automação de quem está operando. Talvez não é o cara que está operando a máquina, apesar de que até tem esse tipo de informação lá também, que vem do sistema de despacho de caminhões, por exemplo, de quem que é o operador que está operando. Então, assim, possível é um tema sensível com relação a pessoas, até por conta da Lei Geral de Proteção de Dados que a gente tem atualmente. Então, assim, você fazer um dashboard, colocar na planta com o nome das pessoas e a nota, né, assim, de certa forma, uma nota para elas, talvez não é a coisa mais correta a se fazer. Mas o pessoal, nesse nível que eu estava trabalhando, né, desse projeto, com relação à gestão de produção, os indicadores, a gente calculava todos os indicadores, tanto de desempenho, então, disponibilidade física, utilização e tempo de operação, tempo parado, a gente coletava todos esses dados e gerava alguns deles. Fazia também a mesma coisa para a produção, e era possível você fazer um relatório, possível, né, você fazer um relatório por turno, por exemplo, ou por turno do dia, né, por exemplo, de 0 a 6, de 6 a meio-dia e tudo mais, né, turnos horários, e turmas também. Porque normalmente o pessoal que roda turno tem uma turma associada, né? Turma A, B, C, D, e aí existe uma escala de turno que vai mudando. Então, assim, é possível, é um negócio um pouco menos invasivo, digamos assim, mas é totalmente possível.
E aí, o importante é justamente isso. Os sistemas que, digamos assim, os sistemas que sabem quem é o operador ou quem é a turma que está operando, eles têm que ser capazes de fornecer essa informação para um outro sistema que vai fazer o dashboard, entendeu? Que vai fazer o painel de acompanhamento e tudo mais. Então, é tudo, assim, né? O resumo da apresentação é: os sistemas têm que estar conectados, né? As informações têm que fluir de um sistema para o outro. Pode parecer bobeira, realmente, mas tem sistemas que... Assim, eu já me deparei com várias situações que, assim, não, o banco de dados a gente não consegue acessar, a gente não sabe a estrutura, a gente não sabe nada. Não, beleza, então, né, o banco de dados realmente é uma coisa muito particular do sistema. Como que eu posso coletar esses dados? Você tem alguma interface de código que eu posso usar? Não, também não tem. Ah, não, tem que ver, tem que desenvolver, tem que olhar com o time. Então, assim, não é... Por mais simples que possa parecer, não é a realidade que a gente encontra em alguns clientes, entendeu? Entendi, isso foi bem legal. Você falou uma coisa que me gerou uma dúvida também agora. Em relação ao LGPD, vocês também atuam na área de segurança de mineração? Segurança... Segurança da mina, tipo assim, vocês protegem tipo, o software, o banco de dados deles, ou isso vocês não fazem? Não, assim, com relação ao escopo, né, independente do escopo da Deloitte ou não, os sistemas normalmente eles têm as políticas para usuários e gestão de usuários, gestão de perfis de usuário. Entendeu? Isso é mais particular do sistema. Então, assim, eu acho que, de uma maneira mais consultiva, é possível a gente, por exemplo, sugerir que um sistema que seja aberto, por exemplo, numa rede interna, não seja aberto numa rede externa. Entendeu? Isso é comum. Ou, por exemplo, quando você vai migrar para a nuvem, quais são os mecanismos de segurança que você tem que ter, o que você precisa saber para evitar que alguém acesse indevidamente, né? Assim, estando na nuvem, digamos, né, existem nuvens privadas e públicas, aí também saber entender qual usar, quando usar e, na verdade, por que usar cada uma delas, né, benefícios e tudo mais. Porque teve um caso que foi recente, que eu vi que um operador foi comprado literalmente por um grupo e colocou um pendrive no sistema. E nesse pendrive tinha um ransomware. Ele recebeu uma parte, provavelmente pelos atacantes, e pegou todo o banco de dados da empresa. E essa é uma das dúvidas, e foi o que você falou, em relação a isso. Então, é algo que deve se tornar mais comum nos próximos anos, esses tipos de ataque. Entendi. E eu acho que é legal, gostei da parte também de segurança em relação à mineração. Estou contemplado. Com relação, só colocando, com relação à parte de segurança, a cibersegurança mesmo, de ataques e tudo mais, não é o meu departamento na Deloitte, existe um departamento de Risk Advisor dentro da Deloitte que faz esse tipo de análise e faz esse tipo de sugestões. Então, existe todo um outro time para sugerir esse tipo de coisa. Muito obrigada. Foi muito importante para todo mundo. Eu agradeço a sua presença. E foi muito legal abordar o tema, Obrigado, pergunta. Obrigado, boa noite, pessoal.